Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. O que acontece de verdade quando uma música parece tocar a nossa alma? Vamos explorar juntos essa perspectiva que, de acordo com o entendimento do Espiritismo, vai muito além do som que a gente ouve, se conectando com a nossa essência mais profunda. Pois é, todo mundo já sentiu isso, né? Aquela melodia que arrepia, que faz a gente se emocionar, que parece que foi feita sob medida para o nosso coração. Mas o que é essa sensação? Será que são só vibrações no ar ou tem algo mais aí? A resposta, segundo essa visão, está num lugar bem mais sutil. Então, para a gente conseguir entender essa sensação, primeiro a gente precisa fazer uma distinção que é fundamental. O Espiritismo nos convida a separar dois conceitos que, no dia a dia, a gente acaba usando como se fossem a mesma coisa: música e harmonia. A relação entre as duas, música e harmonia, é descrita como uma relação de causa e efeito. Uma coisa dá origem à outra. E para entender isso direitinho, vamos usar uma analogia bem simples, mas que é muito poderosa. Pensa só numa chama. A chama é a causa. Ela é o resultado de uma combinação de gases. É algo físico, tangível, que a gente pode sentir o calor, né? Às vezes até meio brutal. Mas o que essa chama produz? A luz. A luz é o efeito. Ela é intangível, sutil e, de certa forma, ela é muito mais sublime que a própria causa que a gerou. Agora, vamos aplicar essa mesma lógica. A música, com seu arranjo de notas, com a vibração dos instrumentos, ela é a causa. É a parte material, a parte tangível da história. E a harmonia? A harmonia é o efeito. É aquele sentimento sutil, intangível, que a música projeta e que, de fato, nos toca lá no fundo. O efeito, de novo, sendo superior à causa. E é aqui que a gente chega num ponto crucial. Do mesmo jeito que a gente consegue imaginar a luz sem precisar de uma chama física ali na nossa frente, também é possível compreender a harmonia sem a necessidade de uma música tocando num instrumento. Isso quer dizer uma coisa incrível. A harmonia pode existir por si só, dentro de nós. Então, fica a pergunta: se a harmonia não é a música, afinal, o que ela é? A resposta para isso nos leva direto para a natureza da própria alma. Bom, a harmonia é definida aqui como um sentido íntimo da alma. É como se, além da visão, da audição, a gente tivesse um sentido da harmonia. E a nossa capacidade de perceber essa harmonia toda depende do quanto esse sentido já está desenvolvido em cada um de nós. O mais interessante nessa citação é essa ideia de independência. A alma não precisa de instrumentos físicos para sentir a harmonia. É uma percepção direta, sabe? Uma sintonia interna que vai além do mundo material. Agora, vamos levar essa ideia um passo adiante. Se a harmonia é um sentido da alma, como será que ela se manifesta nos planos que não são materiais, lá nos mundos espirituais? Lá, a harmonia existe em diferentes graus, em diferentes níveis. Existem as harmonias mais, digamos, grosseiras, que encantam espíritos com percepções menos sutis. E existem as harmonias superiores, que são tão sublimes, mas tão sublimes, que podem levar um espírito ao êxtase, transportando-o para esferas muito mais elevadas. E como essa harmonia é criada sem instrumentos? É a própria vontade do espírito que atua sobre o que é chamado de fluido universal. O espírito concebe aquela harmonia dentro de si e a sua vontade a manifesta no ambiente como se ele mesmo fosse um instrumento vivo. E essa manifestação, olha, é de uma diversidade incrível. Ela pode ser doce, suave, como o perfume de uma flor, mas também pode rugir como uma tempestade ou estalar como um raio. A harmonia espiritual é uma linguagem completa, capaz de expressar toda a gama de sentimentos e a grandeza da natureza. Para finalizar, vamos ver como a harmonia se encaixa num quadro ainda maior do desenvolvimento espiritual, junto com outros dois grandes conceitos. De acordo com esse entendimento, existem três grandes pilares para o espírito. Primeiro, a harmonia, que arrebata os nossos sentidos e transporta a alma. Depois vem a ciência, a busca pelo conhecimento que ilumina nosso intelecto e acaba com a ignorância. E por fim, a virtude, que é a força moral que eleva o nosso caráter. Cada uma delas tem um papel que é fundamental. E isso aqui ilustra de forma brilhante o objetivo final. Quando essas três concepções, a beleza da harmonia, a luz da ciência e a força da virtude, são desenvolvidas na sua plenitude, elas se fundem, elas se misturam, deixam de ser coisas separadas e se tornam uma coisa só, a pureza espiritual. E assim, a gente termina com uma reflexão. Se a vida é uma grande sinfonia em busca dessa pureza, qual dessas três notas, o sentimento arrebatador da harmonia, a clareza da ciência ou a força da virtude,
parece tocar mais alto na jornada humana neste momento? É uma pergunta para a gente guardar e pensar a respeito.